Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu filho, ó Pai, diminua e que o Senhor cresça nesta noite, Senhor. Porque, Pai, sem Ti nada nós somos, nada nós podemos fazer. Pai, sinta-se à vontade aqui nessa noite, Espírito Santo. Este lugar é teu. Pai, aleluia, Senhor, porque, Pai, o Senhor busca verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aqui nessa noite está o teu filho, aqui, meu Deus. Em nome de Jesus, que a tua presença seja com ele em todo instante. É que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode ser, queridos, amém? Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15. Antes de ler a palavra, eu quero, neste dia 10 de agosto, comemorar-se hoje o Dia dos Pais. Você que é pai, tem o privilégio de receber o carinho dos teus filhos. Eu quero parabenizar você pelo seu dia, pelo dia que você teve hoje. Creio eu que você recebeu carinho, como eu, não só pai, mas já avô. É um privilégio receber da parte do Senhor essa dádiva. Pai é amigo, é conselheiro, pai é amor. E poderia eu estar trazendo uma mensagem aqui para o Dia dos Pais, mas amanhã é o culto do Dia dos Pais. E você que é pai, você está convidado e você vai receber uma palavra. Não que essa palavra aqui, aleluia, também não nos trará algo da parte do nosso Pai Celestial, do Pai da Igreja, mas amanhã com certeza será uma comemoração muito mais grandiosa. Amém? Amém. Atos capítulo 9, versículo 15, dizendo: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amado Deus, nós oramos, Senhor, agradecido, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, diante da Tua Palavra, aonde o Senhor, meu Deus, aleluia, com certeza o Senhor vai falar conosco através dela, Pai, porque o Teu Espírito Santo, Ele faz presente, porque os atos do Espírito Santo, aleluia, Ele vai ser sobrenatural aqui hoje, para a glória do nome de Jesus. Podeis assentar aplaudindo a Deus da Santa Cruz. Queridos e amados irmãos, nós vemos aqui um versículo que fala de um vaso escolhido por Deus, um homem escolhido por Deus. E o contexto dessa leitura que
e dessa passagem que lemos aqui, ela se inicia no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor, Ele direciona os seus discípulos e vai ordená-los a ficar em Jerusalém, até que do alto eles seriam revestidos de poder, para que eles pudessem sair e para dar testemunho, tanto em Jerusalém, tanto na Judeia, tanto em Samaria e até os confins da terra. Agora no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, aleluia, que a descida do Espírito Santo ela acontece. E a Bíblia vai nos relatar que os discípulos eles se acomodam em ficar em Jerusalém, ali no primeiro culto, aleluia, a palavra de Deus vai destacar que na pregação de Pedro, quase 3.000 almas se convertem a Deus. Ali era 12 discípulos, agora a casa tem 120. Depois o número vai subir para quase 3.000 almas. No segundo culto, a pregação acontece e mais 5.000 almas aceitam a Jesus e se convertem ao cristianismo. Agora a igreja está se formando, aleluia, 8.000 membros dessa igreja, e ela começa a andar, os discípulos começam a ficar à vontade, e começam a esquecer da promessa e da ordenança do Senhor, até que o Senhor ele vai permitir, aleluia, por Herodes, a perseguição aos cristãos, à igreja. E ali nós vimos que acontece o primeiro mártir, que é o diácono Estevão. Ele agora é apedrejado até a morte. As suas vestes vai ser jogada, aleluia, diante de um homem que agora ele vai aparecer por nome de Saulo. Esse homem, ele vai se destacar a partir deste momento, aleluia, do capítulo, aleluia, 9, a seguir, aleluia, toda a Bíblia, no Novo Testamento, vocês vão ver isso de se destacar, aleluia, a respeito desse homem, que é um homem escolhido por Deus. Mas antes, esse homem chamado Saulo, ele é testemunho ocular, aleluia, dessa morte, desse apedrejamento, desse homem de Deus cheio do Espírito Santo, que levava a palavra de Deus. Ele é apedrejado até a morte. E não contentando com a perseguição dos cristãos, porque Saulo, ele era um homem que ele não só usava verbalmente para atacar, os cristãos, a igreja do Senhor. Ele não ataca somente com gestos, mas agora ele vai até o sumo sacerdote para pedir carta, aleluia, para ir também até as outras cidades, e uma dessas cidades vai se destacar pelo nome de Damasco. Ele vai pegar a sua comitiva e vai sair, e quando ele está a caminho de Damasco, então quando ele está perto, um resplendor de luz vai vir sobre ele, e ele vai cair em terra. Glória a Deus. E uma voz que vai soar dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai responder: quem és tu, Senhor? E soa uma voz que diz: eu sou Jesus,
Aleluia. a quem Glória Ele a Deus. persegue. Aleluia. Tu és maravilhoso. Quem sabe Jesus queria dizer: olha, eu sou cabeça, mas eu não estou te perseguindo. Você tem perseguido o meu corpo, você tem perseguido a minha igreja, e todos aqueles que perseguem a igreja, eles estão perseguindo Jesus, porque Jesus, ele não é como aqueles formadores de opiniões, como aqueles que criaram religiões, que morreu e não ressuscitou para se defender a sua religião. Mas Jesus é aquele que prometeu morrer por nós e ao terceiro dia ressuscitar e ressurgir dos mortos, e hoje está à destra do Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você, quando Ele falou: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite. Ele sabe o que você necessita. Ele sabe como a situação que você tem passado durante o dia, nessa semana. Talvez você tenha planejado algo. Aleluia. Você fez um planejamento, mas até agora, quem sabe, só saiu, 10%. Ou quem sabe nada saiu no papel. Mas eu quero te dizer que Deus está no controle. Aleluia. Deus te conhece mais do que você conhece. Tu és maravilhoso. Porque muitas das vezes, querido, nós conhecemos mais os personagens do Velho Testamento, mas quando nós estamos estudando teologia, nós aprendemos que devemos ter uma mensagem cristocêntrica, ou seja, trazer Jesus para o centro da igreja, trazer Jesus para o centro da mensagem. Talvez se eu colocar uma folha de papel diante de vocês, vocês vão saber destacar, como desde as criancinhas, saber quem é Daniel, saber quem é Sansão. Davi nem se fala. Você vai fazer uma folha e ainda vai faltar espaço. Mas se nós colocarmos para falar sobre Jesus, talvez não vai dar meia página. Porque não se fala muito de Jesus, não se prega tanto da volta de Jesus. E quando eu recebi o convite para ministrar essa palavra de hoje, eu falei que poderia citar algum personagem do Velho Testamento. Mas eu falei, não, eu quero ministrar sobre os escolhidos de Deus. Quero falar da igreja. Porque nós falamos da igreja, dos pais da igreja, da história da igreja. Mas aonde a igreja do Viriato está? Na história dessa igreja. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. E quando essa voz ela vai soar aos ouvidos de Saulo de Tarso: olha, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha, Saulo, você vai para Damasco, acaba de chegar, e lá eu te direi tudo o que você tem que fazer. Paulo vai se erguer, mas não vai conseguir enxergar, porque ele está totalmente cego. E a Bíblia vai nos relatar que Paulo, ele 3 dias, ele está cego. Então ele vai para
uma rua, e nesta casa um homem chamado Judas vai recebê-lo, esse cristão. E ali ele começa, já desde já, eles oferecem comida e ele não quer. No primeiro dia, no segundo dia ele não alimenta, e no terceiro dia também não. Imagina, queridos, 3 dias de convertido, o homem já começa a jejuar. Passando esses dias, Jesus vai aparecer a Ananias, e quando ele aparece, ele, numa visão, ele diz: olha, Ananias, eu preciso que você vá até a rua direita, e você vai orar para um homem, e ele vai voltar a enxergar. Então Ananias, ele mais depressa, ele se levanta e pega a sua mensagem e vai. Mas ao sair, queridos, ele volta e fala: Senhor, mas qual é o nome? O Senhor me deu o endereço da rua, falou que ele está na casa de Judas, mas qual é o nome dele? O nome dele é Saulo de Tarso. Então Ananias, ele começa a tremer, e ele quer questionar a escolha de Deus. Maravilhoso. E ele começa a falar: mas Jesus, esse homem, o Senhor sabe que ele tem perseguido a igreja do Senhor em Jerusalém, ele tem matado cristãos, e agora ele tem uma carta dos sacerdotes para nos prender aqui em Damasco e levar para Jerusalém. Então Jesus, ele não acata os conselhos de Ananias e vai dizer: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Aleluia, glória a Deus, tu és maravilhoso. Às vezes, queridos, nós queremos questionar o ministério de alguém, queremos questionar a chamada de alguém. Tu és maravilhoso. E na história e na cultura judaica, nós vimos que, quando se trata de vasos, nós aprendemos que o vaso estava na mão do oleiro e ele se quebrou, e o oleiro pegou novamente aquele barro e tornou-se a fazer. Esse é o processo número 1. Mas talvez você ainda não sabe do processo 2 e do 3. Vou te falar agora. O processo 2 é levado o vaso até a fornalha, para ele passar por o endurecimento. Mas ao passar por esse endurecimento, alguns vasos, eles vão trincar. Eles não vão suportar o calor da fornalha. Ou também, talvez pela matéria-prima que é o barro. E quando esse oleiro, ele pega e tira o vaso, e alguns estão rachados, para ele não perder a venda e não perder a sua mão de obra, ele vai pegar uma cera e vai encerar esse vaso todinho, para camuflar e esconder as trincas e os defeitos.
Será que vocês estão compreendendo? Aleluia. Às vezes nós queremos nos camuflar, queremos vestir roupas novas. Verdade. Para os obreiros, queremos usar ternos, gravatas, queremos nos camuflar, queremos nos maquiar por fora, mas quem sabe por dentro você está trincado, imperfeito. Então esse vaso, ele é encerado e colocado junto com os outros para vender. E aí que entra o terceiro processo, que é a hora de vender. Porque o comprador, o experiente, ele vai chegar e vai olhar os vasos e vão estar todos iguais, tão bonito. Mas ele é um comprador experiente. Ele vai pegar o vaso e vai levar e vai expor à luz do sol. E a cera, ela vai começar a derreter. Ela vai começar a trincar, ela não vai suportar o calor. E o defeito vai aparecer. Assim são aqueles que não são preparados, que não são forjados. Eu não sei qual é a sua luta que você está passando. Talvez você não estava preparado para estar vivendo a situação que você está vivendo. Mas você está passando pelo processo. É aí que você vai ganhar experiência. Outro dia, eu pregando a palavra de Deus aqui nessa igreja, eu falei assim, eu já falei para o Senhor que eu não quero pregar mais. Mas através disso aí, queridos, eu tenho passado muitas dificuldades, espiritualmente e materialmente. O Senhor tem cobrado de mim. Mas eu não faço isso mais. Glória a Deus. Né? Graças a Deus o Senhor teve misericórdia de mim. E Ele me renovou minhas forças. Aleluia. Me colocou de pé. Porque muitas das vezes, querido, o que nós queremos é só um pezinho para nós nos esconder, comer o resto de pão, beber o resto da água e esperar a morte chegar. Mas o Senhor nos fortalece com a tua palavra. Aleluia. Quarta-feira eu me ausentei da escola bíblica dominical. Eu estava ministrando em outra igreja. E tem sido assim minha rotina. Glória a Deus. E na sexta-feira o pastor Daniel me convidou para vir ministrar hoje. E eu me alegrei muito por estar fazendo isso. Aleluia. Eu quero que você também receba renovo nesta noite. Glória a Deus. Porque você também é um vaso escolhido de Deus. Aleluia. Deus. Você sabe, esse comprador, ele vai escolher aquele vaso perfeito. Aquele vaso sem cera. Sem cera no latim quer dizer sincero, ou seja, íntegro, transparente. Ou seja, eu tenho falha, mas eu não vou me esconder. Sou pecador, eu peco, mas eu não vou me esconder porque eu sou sincero. Eu não preciso me encerar. Eu não preciso vestir uma roupagem para que as pessoas percebam que eu sou crente, que eu sirvo ao Senhor. Eu tenho que ser aqui na igreja
tem que ser aonde eu caminho, que é na minha rua, no meu bairro, de cabeça erguida, para os meus vizinhos. Não é para a glória de ninguém, mas é para a glória de Deus. Aleluia. Certa feita eu fui pregar numa igreja próxima à minha casa, uns 200 metros. 4 vizinhas, eu fiquei sabendo que elas iam, eu fiquei, meu Deus, eu tenho muita vontade de te ver pregar, mas eu fiquei um pouco com vergonha, né, queridos? Porque isso nos deixa, falei, meu Deus, há quanto tempo são minhas vizinhas? Eu só tinha pregado para uma, as outras eu não tinha pregado. E elas foram ver eu pregar na igreja. Eu fiquei maravilhado, mas do outro lado eu fiquei chocado. Eu deveria ter feito isso antes. Mas não fiquei envergonhado porque nós tentamos de todas as formas cumprir aquilo que Jesus nos ensinou. Aleluia. Assim como Paulo, pois eu recebi do Senhor e eu também vos ensinei. Aleluia. Glória. Então agora Ananias, ele não questiona mais quando Deus ele fala, olha, ele é um vaso escolhido para mim. E agora Ananias ele sai e vai orar. E quando ele chega lá, ele vai falar, irmão Paulo. E quando Ananias, ele recebe aquela ordem de Jesus, Jesus vai falar com ele. Olha, Ananias, ele está orando. E eu já falei com ele que você vai lá orar por ele e ele vai enxergar. Aleluia. 3 dias de crente, consagrando ao Senhor, orando e já tendo visão de Deus. É assim, pastor Miguel? Glória a Deus. É um vaso escolhido ou não, queridos? Aleluia. Então, queridos, agora Ananias vai orar. Paulo é restabelecida a sua visão. E agora eles saem para pregar a palavra de Deus. E nessa pregação, as pessoas se convertem a Jesus. E ele começa a fazer a obra do Senhor. Mas já de primeira as coisas já não começam a ficar bem. Porque os judeus começam a persegui-lo. E dizer, mas esse daí não era aquele que veio com a carta para prender os cristãos e agora se convertem a eles? Vamos pegar, vamos matar. Então Paulo ele tem que sair dali. Ele sai fugido. Então ele vai para Jerusalém. Mas chegando lá, queridos, ele não é bem recebido, ele é desacreditado. Então ele prega ali 3 anos, e depois de 3 anos ele volta a Jerusalém, mas eles não acreditam e não aceitam o seu ministério. Está escrito em Gálatas capítulo 1, no versículo 18, você vai encontrar que passando 3 anos, ele volta a Jerusalém. Quando você chega no capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer que ele sai e ele volta para a sua cidade de Tarsis. Ele vai ficar ali 14 anos, queridos. Então 14 por 3 vai dar 17 anos. Do capítulo 9 de Atos
Atos dos Apóstolos, até o capítulo 13, 4 capítulos, nós vamos achar que é muito rápido, mas não passa-se 17 anos. E às vezes nós chegamos e nos convertemos, e já queremos cantar, pregar, fazer algo. Não que esteja errado, mas às vezes uma provação, porque Davi, ele é consagrado ali aos 13 anos, mas só praticamente aos 30 anos que ele vai ser rei. Jesus, ele aparece aos 12, mas só aos 30 anos que vai ser reconhecido seu ministério. Então o ministério demora. Você tem um chamado, você vai passar pela prova. E esse é o chamado daqueles que o Senhor escolhe. Aleluia. Mas não pensamos nós que, porque somos esses chamados e escolhidos, que vamos ter mordomia. Então Paulo, ele é provado em tudo. Ele é rejeitado. Até que aparece uma missão. O pastor Barnabé vai para Antioquia. E quando ali ele está pastoreando aquela igreja, ele lembra de Saulo de Tarso. Então ele faz aquela viagem e o busca. E leva ele até os apóstolos. E vai dizer: irmãos, vamos apoiar o nosso irmão Saulo. Queridos, está na hora. Quem sabe está na hora de nós nos apoiarmos uns aos outros, nos dar as mãos. Glória a Deus, aleluia. Quem sabe aquele que está esquecido. Santo é o teu nome. A palavra é poderosa. Talvez você tenha essa oportunidade de dizer: oh, irmãos, tem alguém que está longe da igreja, Aleluia. alguém está afastado, talvez não é 14 anos, então ali ele é levado para o Barnabé, e ali ele começa a ser discipulado, Aleluia. e ali muitas almas se convertem ao Senhor, através desse homem de Deus, um escolhido do Senhor. E muitas das vezes nós pregamos, estamos, quem sabe, até aqui na igreja, mas às vezes nós não cremos nem na volta de Jesus mais, queridos. Talvez você venha por vir, mas está na hora de nós nos posicionar. Aleluia. Está na hora, esse é o momento da igreja construir a sua história. Aleluia. Porque quantos na Bíblia você vai ver que ele não tem nome, mas tem uma história. Às vezes quantos tem nome, mas não tem história. É verdade. Então Paulo, ele começa a pregar a palavra de Deus e ele começa a sofrer as consequências. E ele passa de perseguidor a ser perseguido pelos judeus. Porque quando ele está perseguindo a igreja do Senhor, porque Paulo é da mesma tribo de Saul. Saul era da tribo de Benjamim. E Saul é o nome estendido para Saulo. Saulo é da tribo de Benjamim também, que persegue quem? O filho de Davi. Então Saul persegue Davi.
E Saulo, ele persegue o filho de Davi. Aleluia. E às vezes nós perseguimos. Ou quem sabe você está sendo perseguido. Aleluia. Mas não vem o caso nessa noite. Eu só quero dizer que você é um vaso escolhido de Deus. Aleluia. E que você toma a posição de vaso. Eu estou fazendo isso porque hoje, graças a Deus, queridos, eu estou com a consciência tranquila. Talvez você estava como eu. Ou seja, você está como eu estava. Mas eu estou aconselhando você nessa noite. Aleluia. Eu sei que vocês todos sabem do que eu estou falando. Porque vocês bem chegavam para mim e falavam. Eu não quero citar os nomes aqui. E sabe quando vocês falavam para mim? Vocês estavam me injetando força. Aleluia. Isso era Deus usando vocês. Aleluia. É por isso que vocês são vasos. Glória a É Deus. por isso que eu vim aqui hoje para dizer que vocês são escolhidos de Deus. Aleluia. Viva um novo de Deus Pede maravilhoso. nesses últimos dias. Eu quero orar por você nessa noite e voltar a palavra ao nosso pastor, ou aquele que for de direito nessa noite. Glória a Deus. Poderia eu estender a mensagem aqui, mas Paulo ele não perdia tempo. Poderia eu estender, porque Paulo ele foi preso, ele foi chicoteado 5 vezes, e cada vez ele foi chicoteado 40 vezes menos uma, que é 39. Se você for fazer a conta, vai dar 195 chicotadas. Isso vai dar um total de quase 2.000 ranhuras. Eu estou sendo, para não alarmar muito, porque aquele chicote tinha 10 a 12 pontas, com esferas ou pedras, ou então ponta de osso. Cada chicotada rasgava e trazia no seu corpo de 10 a 12 marcas. Uma só. Outra vez Paulo foi preso e eles o colocavam soldado para o guardar. Mas você achava que ele estava fazendo o quê? Chegava perto do soldado e falava assim: você conhece Jesus? Eu tive um encontro com ele a caminho de Damasco. Glória a Deus. E quando trocava a guarda, chegava outro soldado e ele fazia o quê? Aleluia. Evangelho nele. Você conhece Jesus? E evangelizava um por um, queridos. Aleluia. Às vezes dói essa palavra, né? Mas nós temos que pregar ela. Porque esse homem, dos 27 livros da Bíblia do Novo Testamento, ele escreveu 13, quase metade. Esse homem foi escolhido por Deus. E quando nós vamos ver que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, tem 11 discípulos, e agora está faltando um. Então, eles vão fazer uma reunião ali com os apóstolos. Então Pedro falou assim: nós
precisamos arrumar mais um. Então, ele vai escolher entre esses homens, 2 homens, um por nome José Barsabás, o justo, e o outro por nome Matias, e eles vão tirar sorte, e a sorte cai sobre Matias. Quando nós vamos falar de Matias, queridos, Matias ele foi martirizado 80 anos depois de Cristo, e ali nós vimos que quase não se vê falar dele, ou seja, ele morreu, não questionando a espiritualidade de Matias, mas ele morreu por amor ao Evangelho também. Mas apóstolo não é como estão fazendo hoje. Apóstolo é aquele a quem Jesus enviou. E nós vimos que Matias ele não é enviado por Jesus, mas o apóstolo Paulo sim, ele é enviado. E é por isso que a igreja do Viriato hoje conhece Jesus. Porque um homem chamado Saulo de Tarso sofreu as aflições e a perseguição da igreja, e hoje nós conhecemos Jesus Cristo como Salvador. Senhor nosso Deus, nós oramos nessa noite, Pai, e eu sou grato, meu Deus, aleluia, pela oportunidade que o Senhor me concedeu mais uma vez. E por isso estamos alegres, Pai. Querido Deus, que o Senhor venha nos abençoar cada um dos pais aqui nessa noite. Cada um dos teus servos, meu Deus, que receber essa palavra. Meu Deus, que os seus corações, meu Deus amado, possa estar quebrantado, meu Deus, quem sabe ardendo, meu Deus, para fazer a obra missionária do Senhor. Por isso, meu Deus, nós sabemos, aleluia, que os discípulos não iam até os confins da terra, mas o Senhor escolheu a Paulo, Senhor, para ir às fronteiras, aleluia, e até os confins da terra para ministrar a tua palavra. Aleluia. E por isso a graça nos alcançou, aleluia, e hoje estamos livres para adorar no teu nome, e a tua igreja espera, Senhor, a sua volta. Pai, que o Senhor possa nos dar a bênção, meu Deus, de ter o teu Espírito Santo nos direcionando a cada dia. Toma cada vaso escolhido do Senhor nessa noite, e que o Senhor possa tomar-nos para a glória do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pastor Romulo. Quero comentar coisas com a parte do seu amém. Que bênção, Deus abençoe o pastor Beto, que traga esta mensagem tão gloriosa sobre Paulo, um vaso escolhido por Deus nessa noite. Que Deus continue abençoando o seu ministério. É isso, amado. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Isso é importante na vida de cada crente. E eu quero também, nesta noite, fazer os irmãos também parabenizando todos os pais pelo seu dia. Amém? Amém. Eu quero dizer para todos os homens aqui que são pais, o maior presente, a maior riqueza que nós temos é a nossa família unida e alegre. Isso é importante, como diz o Salmo 126, verso 3, em volta da mesa. A expressão em volta da mesa quer dizer o quê? Uma união horizontal entre os membros da família. Nós precisamos ter esta união dentro da nossa família. Amém? Porque o culto precede antes da nossa casa. Se nós estamos aqui, nós temos que estar bem com a nossa família. Se nós viemos aqui oferecer um culto,
Como eu sinto que Deus está mais preocupado com a nossa comunhão do que aquilo que nós fazemos na igreja. Comunhão precede trabalho. Se você vem cultuar a Deus, você precisa também estar bem com a sua família. Porque a igreja inicia a partir da família, do lar. Se o lar vai mal, a igreja também não vai estar bem. Então, viva no lar, unido, ao lado da mesa, que simboliza esta união, esta família, porque o maior tesouro que nós temos é a nossa família, é aquela que não nos abandona. Quando os demais nos abandonam nos momentos de calamidades mais difíceis, a nossa família está pronta a nos acolher. Quantas rejeições que acontecem? Quantos falam que retorna para a família, porque os braços estão abertos. Então, dê valor à sua família. E você, papai e mamãe, são sustentáculos que Deus tem colocado. E também a cooperação dos filhos, respeitando, amando vossos pais, porque é mandamento com promessa na Bíblia. Aqueles filhos que não respeitam, não amam e não obedecem aos pais, eles vão receber o mal sobre a própria vida. Não é isso? Mas aqueles que amam, que obedecem ao Pai, é abençoado pelo Senhor. Então que nós tenhamos a família abençoada. Por mais que em volta de nós está uma calamidade, está um deserto, nós vamos estar como a palmeira, verticalmente firmes, inabaláveis, porque o nosso coração está em Cristo Jesus. O nosso interior está alegre. Nosso exterior está um pouco abatido, mas o nosso interior precisa estar na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, por gentileza. Nós vamos orar. As horas são passadas, né? Os avisos. Segunda-feira amanhã vai ter aqui uma reunião, não é isso? Vai ter as duas partes, né? A parte espiritual e a parte material. As irmãs estão organizando, que Deus possa abençoá-la. Cadê os pais que virão amanhã? Não só os pais, não. As famílias que virão aqui amanhã, levante a mão. Vai ter, depois do culto, surpresa. Ah, tá. Vai ter banquete, né? Não, vocês estão sempre abençoando os pais. Quem vai estar aqui amanhã? Amém. Eu quero ser todos os pais aí visitando, que Deus abençoe poderosamente. Então, meus amados, amanhã não vamos decepcionar as mamães, não fiquem em casa. Amém? Todos estejam aqui em nome do Senhor Jesus. Vai ter a parte espiritual e também a parte material. Quarta-feira, nossa escola bíblica semanal, estudo da palavra de Deus, né? Os livros achei que chegariam esta semana.